Olá, sejam todos bem-vindos a esse momento de oração, onde nós iremos buscar em Papai, buscar pela intercessão do Mestre as graças e as bênçãos celestiais. Nessa noite nós abrimos nossa mente, o nosso coração, a nossa alma e desejando buscar a força, o poder, a autoridade e a ciência celestial, buscar a sabedoria que nos é dada por Papai, nós oramos a Papai dizendo: Papai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém. E que Papai nos livre de todo mal. Que o Filho interceda por nós para que sejamos preservados de todo mal. É pelo poder e pela autoridade celestial é que somos livres e vivemos a presença de Papai junto com nós, nos protegendo, nos guardando. Somos guardados de todo mal. E tendo a certeza de que Papai nos guarda, Papai nos ampara, Papai nos socorre, Papai está junto de nós, é que nós dizemos: Papai, nós te louvamos, Cristo, nós te louvamos. Bendizemos e glorificamos o teu nome. Grande e poderoso és, Papai, grande e poderoso és, ó Mestre. Louvado seja, Papai, louvado seja o Mestre. É o desejo da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, é o louvor. É ser gratos, ser agradecidos, de louvar e louvar e louvar a Papai, glorificando, porque toda honra, toda a glória a Papai, toda honra, toda a glória ao Mestre. Oiá shiroloria lá, canta labai, oiá balá, andara rabai, uriá balá, shiroloria lá, canta labai. Grande e poderoso és, glórias e glórias sejam dadas a Ti, Papai, glórias e glórias sejam dadas a Ti, ó Mestre. Nós dizemos: Papai, eu te amo, Filho, eu te amo. Nós te amamos, nós te adoramos de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de todo o desejo da nossa alma. É te adorar, Papai, é te adorar, ó Mestre. Adorado seja. Adorado seja, só vós sois dignos de toda adoração. Nós entramos em efusão de espírito para te adorar em espírito e verdade. Os adoradores que Papai quer, adoradores que adorem em espírito e verdade. Canta labai, canta labai. Glórias e glórias a Ti. E nós dizemos: Papai, eu sou grato, Filho, eu sou grato, ó Mestre, pela Tua intercessão. Sou grato, Papai, por todas as bênçãos e graças que dá a seus filhos e filhas. Sou grato a Ti, Papai, pelo dia de hoje, por essa live, por estar aqui na Tua presença, por cada irmão, cada irmã que está aí, que vai ver essa live, vai ver esse vídeo. Por todos os Teus filhos e as Tuas filhas, por todos aqueles que cada dia mais entram em contato com esta live. Te agradeço por cada um que entra em contato contigo, Papai, contigo, ó Mestre. Cada dia mais Tu tem colocado mais e mais pessoas em contato com esse momento de oração. Por isso eu sou grato a Ti, Papai. Sou grato a Ti, ó Mestre, que tem intercedido. E os Teus filhos e as Tuas filhas têm
ter entrado em contato com esta live, ter entrado em contato com esse momento de oração. E eu te agradeço, papai. Eu te agradeço, mestre. Porque estamos trabalhando para levar a tua paz, a tua bondade, o teu amor aos teus filhos e às tuas filhas. Levar cura, libertação, transformação, conversão, mudança de vida para os teus filhos e as tuas filhas, papai. Por isso eu sou grato a ti, papai. Sou grato a ti, ó mestre, porque tudo é para honra e glória do teu nome. O Yala Shirolori Yala canta labai. Andararabá Urialabala Shirolori Yala canta labai. E eu me volto a ti, papai, peço a intercessão do mestre e oro em favor de mim, em favor dos meus familiares, em favor dos teus filhos, das tuas filhas, papai. Pedindo bênçãos sobre todos nós. Somos precisados das bênçãos celestiais. Somos precisados de cura, de libertação, de transformação, de conversão. Somos precisados de salvação. Papai, ouve a nossa oração. Ouve os nossos pedidos. Ouve os teus filhos e as tuas filhas. Estamos na tua presença e buscamos em ti as bênçãos e as graças necessárias para a nossa salvação. A cura e a libertação para a nossa caminhada. Papai, é pedindo a intercessão do Mestre, que eu oro por todos os teus filhos e as tuas filhas, por todos nós, dizendo: Abivum de Baiximar, Necada Shimó, Teitei Mar, Nercoei de Viana Raicana de Baiximai Afilbarra, Radelan Marte Maisum Canaã e Humano, Washibocano ao bem, o Actaí, Aicana Levenanos, que raio o bem, Vilata Ilana Mishumá, Lapaisam Mimbixá, Metô de Marguta, Waila, Washibukta, Laana. Amém. O Yala Halamai Shirolori Yala canta labai. O Yala Vala Shirolori Yala canta labai. Andala Rabai Uriala Vala Shirolori Yala canta labai. O Yala Vala Halamai Shirolori Yala canta labai. Nós continuamos levando o ensinamento deixado pelo Mestre, o ensinamento das promessas do Mestre para a sua igreja. Nós falamos dos acontecimentos na festa de Pentecostes, festa das semanas, festa do segmento religioso judaico. Agora nós deixamos o Pentecostes na cronologia do tempo como história, porque a festa das semanas, que Pentecoste quer dizer que 50, 50º, isso é a etimologia da palavra. A festa era comemorada, a festa das semanas, porque eram as semanas que somavam os 50 dias. Então agora nós deixamos de falar de Pentecostes, porque era a festa judaica. E isso dentro da nossa caminhada, isso é história. Agora sim,
nós iniciamos uma caminhada. Agora a caminhada é com a igreja que recebeu o batismo no Espírito, recebeu a infusão do Espírito. É a igreja que nasce a partir deste momento. A partir do momento de que aquele povo recebe o batismo no Espírito, recebe a unção, recebe a efusão do Espírito e começam a orar em línguas e começam a profetizar. E Pedro faz um ensinamento, e nesse ensinamento de Pedro há uma conversão muito grande. Aqui nasce a igreja mãe. Isso eu vou falar bastante durante toda essa caminhada de hoje, porque nós vamos estar falando do primeiro e do segundo século, a caminhada da Igreja Mãe. Igreja Mãe é a igreja do Mestre. A Igreja Mãe é a igreja onde o Mestre é o pastor. Igreja Mãe é a igreja onde o Mestre é a porta. Igreja Mãe é a igreja onde o Mestre é a vida. Igreja Mãe é aquela que o Mestre falou: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Então, a partir de agora nós começamos a caminhar com a Igreja Mãe, a Igreja da Promessa, a igreja que foi convocada por papai, preparada, instruída pelo Mestre e enviada em missão pelo Espírito. Aqui começa a missão do Espírito com a Igreja Mãe, a Igreja do Cristo, a igreja que Pedro levou os ensinamentos dela, que Paulo levou os ensinamentos dela, que os apóstolos, todos eles, levaram os ensinamentos do Mestre. Agora é a igreja do Mestre, é a Igreja Mãe que caminha em missão, impulsionada, assistida por papai, assistida pelo Espírito. É o acontecimento que agora começa a caminhar. É a Igreja Mãe que começa a caminhar no poder do Espírito, na efusão do Espírito. É papai que conduz a igreja, porque papai é o Espírito. E o Mestre fala: a minha igreja vai ser conduzida pelo Espírito. O Espírito vai estar dando toda a assistência, todo o suporte, vai estar ensinando, vai estar recordando, vai estar assistindo como advogado, vai estar ensinando como professor, vai estar dando suporte para que a igreja, para que a minha igreja, a Igreja Mãe, ela caminhe e as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Meu irmão, minha irmã, a Igreja Mãe subsiste, mas as portas do inferno não prevaleceram contra ela, porque ela ainda permanece, ela subsiste. Presta bastante atenção nesta colocação, que eu vou falar bastante a respeito desta igreja, da igreja que subsiste. Ela passa por despercebida, passa por invisível, porque nós vemos os segmentos religiosos que estão aí no mundo, o judaísmo, o islamismo e o romanismo. E não se fala da Igreja Mãe, não se prega a Igreja Mãe, porque a Igreja Mãe subsiste. A Igreja Mãe nasce aí nesse momento que Pedro faz o ensinamento para aquele povo, e aquele povo se converte, e a conversão é muito grande, e ali
começa a caminhar a Igreja Mãe. Igreja que tem o batismo no Espírito, que tem cura, que tem libertação, que tem expulsão de demônio, que tem profecia, que tem revelação, que tem o ensinamento e a revelação de papai. É papai quem realiza tudo na Igreja Mãe. A Igreja Mãe, ela caminha no primeiro século. Vamos recordar um pouco dos acontecimentos do primeiro século da Igreja Viva. A Igreja Viva é a Igreja Mãe, porque ela, da mesma maneira que ela começou a caminhada lá há 2000 anos atrás, ela continua caminhando hoje. Continua caminhando hoje. Porque os filhos e filhas de papai estão aí. Estão aí caminhando com a Igreja Mãe, com a Igreja do Mestre, com a Igreja que papai conduz, com a Igreja que o Espírito assiste. Vocês vão ver eu falar muito nesses termos, nessa maneira de falar, colocando muitas vezes, falando muitas vezes, repetindo muitas vezes, para tentar ver se entra na nossa cabeça o que é Igreja Mãe. Porque nós temos que ter essa consciência, ter esse conhecimento da Igreja Mãe, para nós entender, a partir do terceiro século, que eu vou estar falando. Hoje nós vamos falar do primeiro e do segundo século, a caminhada da Igreja Mãe, com este título, com essa maneira de caminhar, Igreja Mãe. Depois vocês vão saber por que a Igreja Mãe, ela subsiste, porque a caminhada dela é uma caminhada de uma igreja viva. Por que a igreja viva? Porque a Igreja Mãe, ela é assistida pelo Mestre. Quando eu falo aqui, pedindo que o Mestre interceda pela igreja, que o Mestre interceda por cada um de nós, que o Mestre interceda para a nossa salvação, que o Mestre interceda para que sejamos revestidos da força, do poder, da autoridade, do alto, da sabedoria e sejamos ensinados com a ciência celestial. Tudo isso é muito resumido, é muito poucas palavras, mas isso é muito profundo. Porque somos assistidos por papai, somos assistidos pelo Espírito. A Igreja Mãe, a Igreja do Mestre, ela é assistida por papai. É papai quem conduz. É papai quem conduz. E nós vamos ver um pouco do que foi o primeiro século da Igreja Mãe. A Igreja Mãe, no primeiro século, ela morre muitos são mortos martirizados. Começar pelo Mestre, que morreu martirizado, depois vem os apóstolos, todos eles morreram martirizados, e muita gente, muito daqueles que receberam o batismo no Espírito, daqueles que se converteram à Igreja do Mestre, à Igreja Mãe, eles também morreram. Muitos. Vamos recordar um pouco lá no Coliseu. O Coliseu está lá ainda tem o Coliseu, tem as ruínas do Coliseu, local de matança de cristão há 2000 anos atrás. Eu já falei disso aqui e torno a falar e não vou cansar de falar deste tempo, desta caminhada da igreja do Mestre, da Igreja Mãe. Porque lá foram jogados para as feras jovens, crianças, mulheres, adultos, velhos, eram jogados para as feras para servir de show para os romanos. Ali eram os romanos que eles vinham para o Coliseu para ver a festa, para fazer a festa matando o cristão. O prazer dos romanos, dos judeus, dos romanos e gregos aqui, tinha esses três segmentos, era matar cristão. Para eles isso era festa
matar cristão, degolado, crucificado, jogado na fogueira, apedrejado, jogado para as feras, colocado como comida dos leões, porque ali no Coliseu era um local onde tinha muitas feras e os cristãos eram comida para essas feras, aqueles que eram batizados no Espírito, porque havia uma sede muito grande de matar os batizados no Espírito. E eles mataram muitos, foram muitos os que morreram martirizados. A igreja morre na mão dos judeus, dos romanos no primeiro século. Ali eles eram perseguidos, eles eram entregues para os soldados romanos, que prendiam e levavam para serem torturados, serem feito a maior tortura contra os cristãos era porque eles receberam de papai o batismo no Espírito, porque eles oravam em línguas, porque eles tinham poder do alto, eles tinham poder, eles tinham força, eles tinham autoridade, eles tinham sabedoria, eles tinham ciência celestial, porque eles recebiam isso de papai. E como eles eram batizados no Espírito, a força estava sobre eles, o poder estava sobre eles, a autoridade estava sobre eles, então eles iam ao martírio de uma maneira muito tranquila, com tranquilidade, com paz, com harmonia na mente, no coração e na alma. Eles não ficavam apavorados. Eles morriam com alegria, porque eles morriam no poder do Espírito. Eles não eram torturados como outras pessoas que não tinham esta assistência, não tinham esta força, não tinham esse poder, não tinham essa autoridade de se entregar, de deixar o corpo ser morto, mas eles iam sabendo que eles têm vida eterna com o papai. Todos esses que foram martirizados, eles estão na glória, eles estão na presença de papai, eles já começaram a vida eterna a partir daquele momento que eles entregaram a vida. Eles entregaram a vida por amor a papai, eles entregaram a vida por amor ao mestre. E todos eles foram salvos. Ali era a morte dos santos, porque santo, no primeiro e no segundo século, santo era todos aqueles que se convertiam à igreja mãe. Então eles passavam a ser santo. Pedro os chamava de santo, Paulo os chamava de santo. E a igreja mãe, ela não se reunia nos templos, ela não tinha templos. A igreja mãe se reunia nas casas. E quando eram perseguidos nas casas, eles iam fazer as orações, reunir a igreja nas catacumbas, no local escondido, porque eles eram perseguidos. Se os romanos e os judeus fossem informados de que tinha uma família que estava ali fazendo oração, estava ali cultuando a igreja mãe, cultuando os ensinamentos do mestre, cultuando o amor a papai, continuando ali, estando na presença de papai, recebendo o amor de papai, recebendo a revelação de papai, recebendo o ensinamento, recebendo a recordação das coisas santas. E eles eram todos santos. Todos aqueles que se convertiam, a igreja mãe
era o santo. Nós vamos falar mais na frente, nós vamos falar fazendo uma colocação assim muito clara dos títulos. Dos títulos e daquilo que acontece lá a partir do 3º século. Mas no 1º e no 2º século, então a igreja mãe é a igreja de santo, todo santo, e eram assim tratados. E a reunião de oração era feita escondida. Assim, eles viviam a fé. A fé numa igreja que não tinha templo, não tinha sinagoga, não tinha nada daquilo que no 3º século é mudado. No 1º e no 2º século, no 1º século, os acontecimentos são muito grandes. É muita cura, muita libertação, pessoa que revive, muita conversão, muita gente que abraça a fé na igreja mãe, na igreja do Cristo. É muita gente que morre por causa da igreja e continua caminhando. Continua caminhando de uma maneira muito forte, uma maneira que mexia com os romanos e mexia com os judeus, mexia com todos aqueles que tinham outro segmento de fé, porque a fé deixada pelo mestre era uma fé diferente, tudo era diferente daquilo que acontecia na igreja romana, na igreja judaica. Na igreja judaica não tinha batismo no Espírito, não tinha cura, não tinha libertação, não tinha expulsão de demônio, não tinha oração em línguas, não tinha nada disso. Era somente o ritual que eles realizavam e realizam até hoje, porque a igreja judaica está aí até hoje, onde eles têm 72 nomes de culto. 72 nomes de culto que eles cultuam. A igreja mãe, a igreja do Cristo, essa não tem nomes para ser cultuado. Somente o culto agora é feito ao mestre e a papai. Na igreja mãe só tem o Espírito Criador, que é papai, e o mestre, que é o filho. É através dele que nasce a igreja mãe, e a igreja mãe continua caminhando. Lá no início da igreja, que Paulo e Pedro levam os ensinamentos, a primeira acusação que Paulo tem, ele é acusado de ser o articulador da seita do Nazireu, ou Nazareu. Porque o mestre, então, ele tinha um voto, o voto de Nazireu, ou Nazareu, e ele, porque ele tinha esse voto, então ele era chamado de Nazareu. E aí, como Paulo tá levando a palavra, as mesmas palavras dos ensinamentos do mestre, do Nazireu, então acontece que eles acusam Paulo. A primeira prisão de Paulo, ele é acusado de articulador da seita do Nazireu. Mas não para por aí. Paulo continua pregando, e pregando muito e falando muito do ungido, do Cristo ungido. E ele fala muito disso e ele vai para Antioquia. Em Antioquia ele fica durante 1 ano e meio ensinando na Antioquia, e lá o povo apelida
dá o apelido no grupo de Paulo, de cristão, porque Paulo pregava muito Cristo. Paulo faz 3 segmentos de pregação. Ele prega o caminho, também ele foi acusado de ser um daqueles que eram adepto, aceita o caminho, aceita o Nazireu. E agora, na Antioquia, Paulo e o grupo dele são chamados de cristãos, pela primeira vez. Esses são os seguidores do ungido, são os seguidores do mestre, são os seguidores da igreja mãe. Nessas alturas, Paulo já tinha passado por várias prisões, várias acusações. Ele é acusado de uma série de coisas que ele estava pregando, que ele estava fazendo, e que isso não fazia parte da igreja judaica e nem dos segmentos religiosos que tinham, que eram vertentes do judaísmo, e não era nenhuma dos outros segmentos religiosos. Agora nasce uma igreja diferente de tudo que eles tinham visto, porque a igreja que eles seguiram, os segmentos religiosos que eles seguiam, eram segmentos e preceitos criados humanamente. Agora não é mais uma igreja com preceitos humanos, com segmentos humanos, mas sim uma igreja viva. Uma igreja viva, porque o mestre é quem caminha com a igreja. E o mestre está vivo. E o mestre caminha com a igreja. Então a igreja agora é viva, porque papai está vivo. E papai caminha com a igreja. Vocês estão entendendo o que é a igreja mãe, a igreja do mestre, a igreja de papai? Esta igreja é uma igreja viva. Aconteça o que acontecer, persigam quanto perseguir, matem quantos matarem, mas ela continua e caminhando. Ela vem caminhando há 2000 anos e vai caminhar até a volta do mestre, até a volta do mestre. A igreja mãe vai estar aí caminhando, porque a igreja mãe é a igreja que o Cristo vai levar para junto dele, para junto de papai, que vai viver eternamente. A caminhada da igreja mãe, da igreja do mestre, da igreja de papai, esta igreja viva que caminha, esta igreja vai continuar vivendo a glória de papai, a glória do mestre. Esta igreja vai subsistir até a vinda do mestre no último evento da humanidade. Então é o próprio mestre que fala: eu vou estar junto, eu vou estar levando a minha igreja para a glória. A minha igreja vai ser glorificada. A minha igreja vai caminhar até o fim dos tempos. É o próprio mestre falando. É o próprio Messias falando. É o ungido que fala isso. A minha igreja vai viver e vai persistir até o final dos tempos. Então, por mais que seja perseguida, por mais que tentem destruir totalmente a igreja mãe, mas não conseguiram e não vão conseguir. Nós vemos os acontecimentos do segundo século
a transição do segundo século para o terceiro século. Então tem os santos que viveram essa transição. Santo Antão foi um santo que viveu essa transição. Santo Antão, quando viu que as coisas estavam ficando muito difíceis de viver e que já não dava para estar junto com aqueles que estavam transformando aquele povo, ali já tinha morrido muitos daqueles que eram batizados no Espírito, e agora começa a entrar no final do segundo século, começa a ser destruído totalmente todos os preceitos, todos os conhecimentos, e a igreja mãe começa a ficar assim de uma maneira anônima, porque aqueles que eram realmente batizados no Espírito, pro final do segundo século, eles tiveram que ir silenciando a oração em língua, ir silenciando os carismas, os dons, porque há uma transição no final do segundo século, onde aí começa uma nova igreja. Dessa nova igreja eu vou falar amanhã. Amanhã eu concluo esta fase do primeiro e do segundo século, falando da igreja mãe, a igreja do Cristo, a igreja que papai conduz, a igreja que papai assiste, a igreja que está aí caminhando, porque são muitos os batizados no Espírito. Tem muita gente batizada no Espírito, tem muita gente orando em línguas, e tem muita gente que caminha, muitas vezes até sem saber que é um cristão carismático, um cristão que pertence à igreja mãe, mas ele muitas vezes não tem nem conhecimento da igreja mãe, porque a igreja mãe não é falada, não é ensinado. Não há ensino falando da igreja mãe. Nós não temos em nenhum segmento religioso fazendo um ensino falando da igreja mãe, como eu fiz este ensino desta noite. Desta noite falando da igreja mãe. Por que eu repeti muitas vezes? Para que entre na nossa cabeça. Para que isso entre na nossa cabeça de nós ter conhecimento da igreja mãe. A igreja mãe, esta igreja deixada pelo Cristo, a igreja que foi convocada por papai, foi instituída e deixada pelo Mestre. E ela foi enviada em missão pelo Espírito. É papai quem está em missão com esta igreja, a igreja que ele mesmo colocou, que ele convocou. Esta igreja é a igreja que carrega o poder de papai, o poder do Mestre. Por que eu falo muito pedindo para que nós sejamos ungidos com a unção de poder, a unção de força, a unção de autoridade, a unção de sabedoria, a unção de revelação da ciência celestial? Por que eu falo muito disso? Porque isso não é falado em nenhum segmento religioso. Isso não é falado desta igreja, a igreja do Cristo, não se fala em nenhum segmento religioso. Não se fala desta igreja no judaísmo, não se fala desta igreja no islamismo e não se fala desta igreja no romanismo. Amanhã nós vamos estar falando da igreja, dessa igreja, a igreja romana.
A igreja romana. Eu fecho dizendo, meu irmão, minha irmã, começa a pensar, começa a associar os ensinamentos das Escrituras, os ensinamentos aprofundados, o que viveram os primeiros cristãos. Presta atenção nas prisões, nos açoites, naquilo que aconteceu com Paulo, naquilo que aconteceu com Pedro, todos eles martirizados, todos eles foram mortos por martírio. Começa a associar tudo isso com a igreja mãe. Tudo isso é igreja mãe. E a igreja mãe é uma igreja viva, porque o mestre está intercedendo pela igreja mãe e papai está conduzindo a igreja mãe, porque é o próprio mestre que fala que a igreja dele, a igreja mãe, ia ser assistida pelo Espírito. O Espírito é quem ia revelar, o Espírito é quem ia ensinar, o Espírito é quem ia defender, o Espírito estaria junto com a igreja mãe. Então, a igreja mãe é a igreja do Cristo, e a igreja mãe é a igreja carismática, porque o Cristo viveu na sua missão todos os carismas. Paulo, Pedro e os apóstolos e as mulheres que receberam o batismo no Espírito viveram os carismas, os dons carismáticos, os dons de serviço, os dons de revelação, todos os dons. Igreja mãe, igreja carismática. Oi, ala xalamai, canta lá vai. Oi, ala balash tirorori, ela canta lá vai. Meu irmão, minha irmã, eu agradeço a você que passou por aí, a você que vai passar por essa live, você que vai parar um pouco para ver essa live. Eu agradeço a papai, eu agradeço ao mestre por atrair você para esse ensinamento, para este ensino. Eu deixo a vocês um abraço, um desejo enorme que você tenha uma noite maravilhosa de sono, um descanso e que tudo na sua vida seja alegria, paz, harmonia, porque é isso que papai nos dá. E nós finalizamos essa live dizendo: papai, nós somos os teus filhos, as tuas filhas. Nós nos voltamos a ti, papai, e clamamos de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Abençoa-nos, papai. Abençoa-nos, ó Mestre. Dá-nos a graça de sermos abençoados por ti. O Yala Shalamai, canta labai. O Yala Bala, Shirolo Yala, canta labai. Glórias e glórias a ti. Fiquem na paz e amanhã nós estaremos juntos novamente.